Obrigado. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, ao Quinta de TI. Essa é uma apresentação onde eu vou falar um pouco do Service Consistency Center, o Service Manager e o Orchestrator. Eu vou tentar fazer aqui o máximo de demonstração possível. Eu tenho bem poucos PPTs aqui, a apresentação ela é bem pequena, então eu vou focar mais do início ao fim, de como que a gente pode começar a trabalhar, pelo menos, né? Unindo aí as funcionalidades do Orchestrator com o Service Manager. Então tá aí, meu nome é Daniel Donda, vocês têm aí o meu e-mail, tem o site, tem a página do Facebook do grupo. Não deixem de participar, de interagir. Vocês podem fazer perguntas no Questions and Answers. Eu posso acabar deixando para depois, principalmente porque a partir do momento que eu começar a fazer demonstração, eu mudo minha janela aqui. E eu posso não acompanhar as mãozinhas levantadas para as questões que estão sendo abertas. Tá? Mas é importante que vocês participarem. Primeiro porque esse assunto para 1 hora, Bom, é mais do que o suficiente para a gente ter uma introdução, mas é um pouco complexo a gente trabalhar com automação, trabalhar com Orchestrator, e também tem aqui algumas configurações no Service Manager que nós vamos fazer, e eu espero que vocês gostem. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Primeiro eu estou falando sobre automação, e veio uma pergunta muito importante aí, quando devemos automatizar tarefas? Ali embaixo eu coloquei o símbolo do Skynet. Por quê? Porque toda vez que alguém quer fazer alguma automatização ou quer facilitar alguma coisa, eles já começam a fugir do básico e querer construir aí um ambiente, sabe, extremamente complexo, com inteligência artificial, que vai fazer não sei o quê. É muito mais difícil seria a implementação de certas tarefas para serem automatizadas do que de repente a gente espera. Então assim, tem que ser uma coisa fácil de automatizar. Se for uma execução complexa, se for uma tarefa muito complexa, depende muito do retorno do investimento. Então, é uma tarefa repetitiva e ela ocorre com muita frequência. Eu tenho que automatizar isso. Mas ela é complexa, então quanto tempo eu vou levar para criar um script ou para automatizar no Orchestrator essa tarefa? Né? E quanto tempo eu vou levar isso aí? E vale a pena fazer isso aí? Eu vou levar 6 meses para fazer essa tarefa. Eu vou ter um retorno de investimento para fazer isso? Então, o que dá para automatizar? Praticamente tudo. Hoje você consegue fazer automatização. Né? Eu vou aqui dar alguns exemplos do que eu posso automatizar. Mas não sei quantos de vocês aí já acompanharam, mas existe até eu sigo o mesmo padrão aí de apresentação do pessoal da Coretech. Eles são de Oslo, na Noruega, e eles foram os precursores lá que colocaram o SCOM para monitorar uma cafeteira. Então, quando começava a acabar o café, eles geravam um alerta. Recentemente, eles utilizaram um recurso de automatização que a gente vai falar aqui nessa apresentação e usaram o Lego Mindstorm. Então, eles conseguiram automatizar um robô a partir de chamadas quase como o Orchestrator que a gente vai aprender. Então, tudo pode ser automatizado. Tudo depende do quão complexo isso pode se tornar, e você tenha que, às vezes, investir um tempo muito alto para isso. Tá? Uma coisa importante aí na automatização, a gente sempre dá esse foco, é quando ela precisa reduzir o erro humano. Tá? Quando a máquina está fazendo, você já testou, você já fez as suas análises, fica muito mais fácil, né? Garantir sucesso. Os humanos tendem a errar fácil. Bom, a automatização que a gente vai fazer aqui, a automação, nós vamos depender basicamente de 2 ferramentas, que é o Service Manager e o Orchestrator. Mas eu não estou usando apenas o Service Manager. Quando eu falo de self-service,
eu preciso ter então um portal, porque o portal é a forma como os usuários vão poder aí fazer as suas solicitações, as suas requisições. Então eu tenho um portal, que é o portal do Service Manager, onde através do meu console do Service Manager, eu publico um formulário e a partir desse formulário eu tenho a intenção de automatizar a tarefa. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ir até para o próximo slide. Um exemplo de automação. Bem legal. O RH vai ter acesso à página do portal do Service Manager. E ele pode, então, toda vez que for contratar um novo funcionário, preencher o campo do funcionário, que aqui está com o nome de criar usuário na DDS, que a gente fez. Então, eu não bolei um website bonitinho. Mas olha só, eu coloquei poucos formulários, campos nesse formulário. Primeiro nome, sobrenome, nome de logon, e-mail. Mas você pode preencher com todas as informações necessárias para se ter um usuário. Tudo bem. Automação não é obrigatória. Eu poderia receber como administrador, como um técnico, abrir o console do Service Manager, saber que tem uma solicitação e eu criar esse usuário manualmente. Mas é muito mais interessante quando a gente pode integrar o Service Manager junto com o Orchestrator. Então vocês estão vendo que existe aí um runbook bem simples. Eu ainda vou falar um pouquinho do que são os runbooks e como eles funcionam. E ele vai entender essa solicitação. Se eu aprovar a criação desse usuário, ele começa então a executar tarefas. A tarefa mais importante que está aqui seria de criar usuário, habilitar o usuário e de repente mandar um e-mail indicando que o usuário já foi criado, ou ele pode simplesmente parar por aqui. Então, essa é uma função, acho que básica, uma automação simples de se fazer, mas que traz um bom retorno do investimento. É uma tarefa repetitiva, ela acontece com grande frequência, todo dia tem novos usuários. Poxa, vale a pena então perder um tempo bolando, fazendo essa automatização. Então, aí como que eu vou automatizar esse processo? Pode ser o script de PowerShell, pode ser o Orchestrator, pode ser outros recursos que eu vou aqui ainda citar mais adiante. Tá? Mas aqui no nosso foco, então, a gente teria um runbook do próprio Orchestrator sendo ativado automaticamente pelo Service Manager. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então, a proposta desse webcast, a proposta dessa apresentação agora é saber como que a gente vai fazer isso. Como que nós vamos fazer? Então, primeiro, eu vou agora me conectar ao servidor que eu tenho, o Orchestrator. Então, nós vamos criar um runbook. Vamos ver o passo a passo da criação de um runbook. Vamos fazer um runbook bem simples, mas para ter esse foco inicial. E depois, no TCP Service Manager, nós vamos fazer a integração do Orchestrator, vamos fazer a sincronização e vamos começar a criar os requisitos necessários para que essa integração aconteça, né? Que é ter um Runbook Activity, um Service Request Template, e tudo isso eu deixei para fazer manualmente. Eu espero que a gente consiga fazer em 1 hora isso aí. Eu acredito que a gente consiga sim, tá? Lembrando que se de repente eu for muito rápido ou muito técnico, ou até mesmo pular alguma parte, assim, eu fiz meio rápido, então eu não passei alguma coisa, vocês levantem a mão aí, façam as suas questões. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer aqui a conexão, eu vou compartilhar com vocês uma janela do meu Orchestrator. Nós vamos criar então um runbook. Deixa eu ver, acho que já está certinho, né? Pessoal, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui eu estou utilizando aqui o Orchestrator. E quando a gente começa a criar muitos recursos no Orchestrator, ele começa a ficar meio complexo de se usar. Então, uma dica é criar pastas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta. Eu vou
utilizar uma numeração, é só uma ideia aqui, a gente poder utilizar numeração, e a partir dela eu vou fornecer um nome. Deixa eu fornecer aqui, Quintas de TI. E aqui dentro do Quintas de TI, eu tenho uma pastinha que eu vou criar todos os meus runbooks do Orchestrator. Lado direito, New, runbook. E esses runbooks eu também posso aqui, então, renomear com o lado direito, eu venho aqui no rename, e a gente dá vai seguindo uma ordem numérica, de repente, eu vou aqui colocar o Quintas, Command, vai ser o nome desse nosso runbook. Tá? E o que é o Orchestrator? Como que ele funciona? Bom, a princípio o Orchestrator, ele possui os Integration Packs, que a gente pode ver aqui do lado direito. Esses Integration Pack, a gente faz instalação, por exemplo, eu fiz a instalação de um pacote de integração do Service Manager, do Virtual Machine Manager. Então, eu posso, então, criar um adaptador de rede no meu Virtual Machine Manager. Eu posso ter informações de uma cloud, fazer um resumo de uma VM. Alguns já são padrões, por exemplo, notificação, de e-mail, de monitoramento. Essas atividades, elas são simples. Atividades, por exemplo, deixa eu criar aqui mais um runbook. Vou dar aqui um rename. Monitor. Então, por exemplo, eu tenho aqui de monitoring. Eu posso monitorar um serviço. Eu venho aqui, arrasto uma atividade. Essa atividade aqui vai monitorar um serviço. Como que ela funciona? Lá do direito nela, a gente vai aqui nas propriedades. E cada atividade tem uma característica específica, tá? Nem todas são iguais. Mas aqui, por exemplo, esse meu computador, ele se chama MCSE System Center Orchestrator. Então, desse computador, eu posso aqui no serviço, clicar aqui no botãozinho aqui, dar um browse, escolher aqui um serviço específico. Eu quero ativar ele quando esse serviço estiver iniciado ou parado. Então, eu quero quando ele estiver parado ou pausado. E o que ele faz? Ele starta o serviço, eu posso jogar em um outro. Vamos fazer isso, eu vou dar um finish aqui. Ele vai ser ativado quando o serviço for parado. E depois que o serviço for parado, o que pode acontecer? A gente pode vir aqui, eu tenho um monte de outras atividades. Eu posso puxar mais uma atividade, e olha aqui que legal. Eu vou fazer um link de uma atividade para outra atividade. Aqui nesse caso, eu vou clicar 2 vezes, ação, iniciar um serviço, de qual computador? Desse meu computador, qual serviço? É isso aqui que é a parte bonita. Eu não preciso dar um browse e escolher aquele serviço inicial. Eu posso clicar com o lado direito e me inscrever a um dado publicado da primeira atividade. Então, eu tenho aqui um serviço lá naquele computador. Né? Qual que é o Service Real Name? É esse aqui. Então, eu dou aqui um OK. O serviço é o serviço que está no primeiro. Não tem parâmetro nenhum aqui, basta aqui eu dar um finish. E aí eu já tenho, então, um modelo. Eu tenho um link. Esse link, aqui em Options, né, eu fiz uma configuração de ele mostrar aqui os labels. Tá? Então, se acontece alguma coisa com sucesso, vou clicar 2 vezes no link. Ele retorna sucesso. Ele está monitorando o serviço e retorna sucesso. E aqui, na realidade, eu deveria colocar status do serviço for igual stopper, parado. Então, ele vem para cá e inicia o serviço. Aqui ele monitora, se estiver parado,
ele segue a setinha aqui e inicia o serviço. Tá? Uma dica, toda vez que a gente estiver trabalhando com sucesso, que nem, por exemplo, eu vou aqui pegar e salvar um log. Puxo mais um. E arrasto para cá. Clico 2 vezes, tá vendo? Ele retorna sucesso. Uma dica importante que a gente pode fazer aqui é, nas propriedades, em Options, mudar a cor. Deixar verde quando é sucesso, falha. Você pode mudar aqui o tamanho para facilitar. Colocar nesse link, em geral, está escrito link, mas você pode colocar um nome, sucesso. Saber que aquilo aconteceu com sucesso. Eu tenho aqui um exemplo muito bom. Eu tenho um exemplo bom. Aqui, ó. Tá vendo? Sucesso ficou verdinho. Com falha, ele vai fazer um log da falha e um log do sucesso. Então, eu sei aqui na ordem. Porque a gente vai começar a criar vários tipos de runbooks e uma hora a gente vai ter uma quantidade muito grande de runbook. Muito, muito grande. Tem já algumas questões, por exemplo, assim, tem vários integration pack, aqui está falando da Symantec, VMware, você encontra cada vez mais integration pack. Eu me foco muito nos básicos, mas assim, por exemplo, eu vi um aqui do Yammer, ou do Twitter, recentemente, que eu peguei, coloquei aqui para teste. Eu não tenho de outros, que nem você citou, Lucas, mas tem bastante integration pack. A gente se acha mesmo no site da Microsoft, lá no Pinpoint, a gente acha bastante integration pack. Basta jogar lá no Bing, integration pack, orchestrator, todos eles são bem simples às vezes de instalar. Depois de instalado, você tem aqui nas opções, onde você faz a configuração com eles. Por exemplo, a do Active Directory, eu tive que fazer aqui a conexão, ó, com a minha senha, qual que é o nome de usuário que está conectando, para poder fazer a integração com o Integration Pack do Active Directory. Olha só, criar usuário, criar grupo, criar computador, tudo isso é muito simples, tá? Até da gente fazer. Bom, o foco então que a gente tem aqui, agora a gente já sabe criar um runbook. O nosso foco é criar um runbook focado, específico, para que ele seja integrado ao Service Manager. Então, a gente vai usar aqui, vamos iniciar todo o runbook, a gente inicia com essa atividade chamada Initialized Data. Deu uma enroscada aí para falar. Que essa primeira fase, essa primeira criação aqui, a gente precisa fornecer algumas variáveis, digamos assim. Então, eu cliquei 2 vezes aqui, eu vou adicionar alguns parâmetros. Então, esse parâmetro pode ser uma string, pode ser um inteiro. Nesse caso aqui, esse parâmetro, o primeiro que eu vou colocar, vai ser uma string. Porque no Service Manager eu tenho os identificadores. Então, eu quero colocar aqui que eu vou ter um Service Request ID. O identificador da minha integração. E o que eu posso fazer aqui? Eu vou adicionar um outro parâmetro, por exemplo, que vai ser um comando. Vocês vão ver que fica bem legal fazer isso aqui. Eu poderia colocar aqui um nome do usuário, sobrenome, campo de senha, tudo isso aqui como parâmetro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou clicar aqui em Finish. Tá? Aqui o Runbook Tester. Não adianta eu testar esse runbook aqui, ele ainda não vai funcionar, mas eu clico aqui, o Runbook Tester. Tem esse meu runbook. Se eu clicar aqui em Run, ele me traz aqui perguntando, você tem parâmetros, você precisa preencher esses parâmetros para eu fazer essa execução. Tá? Claro, se eu executar isso aqui não acontece nada, então eu vou fechar. Esses parâmetros vão ser preenchidos automaticamente. Então, como a integração é com o Service Manager, eu vou abrir aqui as atividades do Service Manager. E aí a primeira atividade que a gente vai fazer aqui é pegar um objeto. Esse objeto, que eu vou fazer aqui um link.
com esse objeto aqui. Nós vamos pegar a... Eu tenho que clicar 2 vezes, tá? Nós vamos pegar aqui qual é o Service Request do Service Manager. Então, para isso tem que ser feita uma conexão. Essa conexão é a configuração que eu fiz aqui em Options. A classe. Isso aqui pode demorar um pouquinho, quando a gente fica um tempo sem fazer a conexão. Ele acabou de... Eita, até fechou aqui. Trouxe. Essas informações ele acabou de trazer dele lá do Service Manager. O que eu quero aqui? Eu quero de uma Service Request. Então, essa é a classe. Eu vou criar um Service Request lá. E aqui tem algum filtro que a gente precisa colocar. Esse filtro, a gente pode pegar aqui, que é o ID. Tem que ser igual ao valor dos dados que a gente acabou de colocar, o Service Request ID. Então, a gente acabou de criar um tipo de vínculo. Tá? Vocês notaram que eu cliquei com o lado direito, Subscribe, peguei dados que vieram da minha atividade de inicialização. Aí eu dou aqui um OK e beleza. Esse aqui, a gente já vai até renomear aqui. Ele pega um objeto, mas esse objeto aqui ele vai ser a Service Request. Depois, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma relação. Vamos pegar uma relação, não fazer a relação. Então, aqui, ó, Get Relationship. Vamos fazer uma relação bem legal aqui. Vou clicar 2 vezes nesse Get Relationship. A classe, a conexão, também é com o Service Manager. A classe, aqui nós vamos pegar o Service Request de novo. Service Request lá embaixo. Não adianta tentar escrever aqui, não vai. Dou um OK. Qual que é o Global Unique Identifier do objeto? Aqui é uma coisa bem interessante, né? Eu vou clicar aqui para pegar dados publicados. Está vendo o Get SR? Ele já está me trazendo daqui. Ele vai pegar então eu quero pegar o objeto, ó. Tá vendo? System Center Object Grid. Ele já tem aqui a informação, ó. A integração. Eu quero fazer uma relação. Com qual classe? O Service Request. Você quer relacionar ele com o quê? Eu vou relacionar ele com o Windows Computer. Olha que interessante. Legal. Finish. Então, peguei a SR, criei uma relação. Né? Relationship Windows Computer. E agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos pegar um objeto, um outro objeto novamente. Já que a gente tem uma relação através do Service Request, a gente conseguiu fazer o seguinte. Ó, eu faço novamente a conexão com o Service Manager. E a classe aqui, agora, não é do Service Manager. Agora vai ser do Windows Computer. Windows Computer. OK. E o filtro aqui é uma parte bem interessante agora. Aqui a gente geralmente a gente pega o quê? Vem na ideia pegar, né, o System Center Object Grid. Tá? Mas nesse caso, aqui a gente vai pegar ele. Ele tem que ser igual a um outro valor. A esse valor de dados publicados, veja só, esse object que ele está fazendo a relação, que vem lá do Windows Computer, dá vontade de marcar que é esse aqui. Fazer uma relação daquele objeto com esse objeto. Mas na realidade é um Related Object Grid. Eu quero pegar o grid do objeto relacionado lá, que é o Windows Computer. E aí a gente pode clicar então aqui em Finish. Bom, isso aqui é um esqueleto básico, padrão,
para a gente fazer qualquer, sabe, qualquer não, a grande maioria aí das automatizações através do Service Manager. O que nós vamos fazer agora, que é bem legal, é o seguinte. Agora eu vou puxar aqui deixa eu pegar aqui em System, Run Program, e vou linkar com o programa. Vou clicar 2 vezes aqui nesse programa, eu vou executar um comando. Em qual computador que eu vou executar esse comando? Vamos pegar o computador que veio aqui do último objeto, o computador. TMS name. Acho que nada melhor do que isso, né? IP, display name, não precisa, DS name. Qual é o comando? Vamos pegar o comando. O comando veio de getObject, esse último aqui? Não, veio lá do primeiro. Já começou a ficar legal isso aqui. Working folder, eu não preciso fazer nada de advanced, nada. Praticamente é isso aqui o que eu preciso fazer. Eu vou dar aqui um finish. E depois eu volto aqui no Service Manager para fazer um update do objeto lá, que se a gente vai abrir uma Service Request para isso, a gente tem que fazer um update dela, né? Fazer uma atualização. Bom, a conexão. Service Manager, a classe Service Request, Object Grid. Aqui a gente vai pegar do primeiro objeto aqui, porque a gente quer do getSCR. Cadê aqui? Às vezes não adianta, às vezes você tem que ir manualmente, porque ele não desce. Aqui, ó, System Center Object Grid, da SR, porque eu estou fazendo a atualização dela. Tá? E vamos adicionar aqui alguns campos. Tem vários campos, alguns campos aqui a gente nem precisa modificar nem nada. Alguns são só leitura. Vou colocar aqui, ó, Implementation Results e, já sei, Notes. Que legal, ok. Então, Implementation Results. Vou clicar aqui nesse. Eu posso escrever qualquer coisa aqui, tá? Mas ele é uma seleção, ó. Então, se ele chegou aqui, foi com sucesso, certo? Espero eu que seja com sucesso. Notes. Notes. Aqui vai mais um segredinho para vocês, ó. Expand aqui embaixo, ó. Eu vou aumentar aonde eu posso escrever, né? O resultado do comando. Que comando que é? Pego esse dado publicado do comando que foi escrito aqui lá no comecinho do comando. No computador. E aí, o lado direito aqui de novo, ó. Subscribe, publish data. Aí a gente pega o computador. Esse getObject eu preciso renomear, que é getComputer aqui para ficar bonitinho, né? Display name. E aqui embaixo a gente pode colocar então o resultado mesmo do comando. Run Program. Program Output. É o que vai sair do comando. Dou um OK. Dou um OK. E dou um Finish. Está pronto? Não, não está pronto. Eu marco aqui um check-in. Agora sim. Quando ele ficar aqui OK, pronto, aí a gente vai mudar aqui o nosso foco. Beleza, ele está pronto para ser executado. Quintas de TI, 10 quintas command. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou compartilhar agora uma outra tela com vocês, que é do meu Service Manager. Eu acabei de ligar, espero que... Bom, abriu o console, já é um bom sinal. Tá? Então, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui no PPT, só para a gente poder entender. Pessoal, espero que vocês esteja tudo bem, vocês estejam acompanhando. Não estou vendo nenhuma pergunta e resposta aqui. Ou está fácil ou está muito difícil. Agora a gente está aqui, ó, nessa segunda fase. A gente já fez a primeira, criar runbook. Foi rápido.
Nós vamos integrar o Service Manager Orchestrator, sincronizar, criar um Runbook Active Template, um Service Request Template, Server Request Offering, publicar no portal e vamos ver se ele funciona. Então vamos ver como que funciona isso aí. Agora eu vou então alternar para o Service Manager. Estou aqui no Service Manager. E aqui em Templates eu vou começar a criar os meus templates. Mas antes, espera um pouquinho, deixa eu cancelar aqui. Vamos ver se ele está, o conector com o Orchestrator. A última vez que ele fez a atualização, não sei quando foi isso. Eu vou clicar aqui com o lado direito. Clica aqui, ó, Synchronize Now. Do lado direito não foi. Mandei sincronizar. Daqui a pouquinho ele faz a sincronização. Ele já está trazendo aqui Finish. Mas ele iniciou agora. Então ainda não foi. Quando ele fizer essa sincronização, a gente pode vir aqui na biblioteca, em Runbooks, e nós vamos achar todos os Runbooks que eu tenho integrado lá. O 10 ainda não está aqui, ó, ele tinha que estar aqui embaixo, tá vendo? Então ele ainda não terminou a sincronização. Geralmente é rápido. Deixa eu voltar lá na administração. Esse aqui é o conector. Aqui é a pasta que ele está sincronizando. Ó. A gente poderia até selecionar uma pasta em específico. Eu não lembro assim. Cliquei aqui no Select e não aconteceu nada. Calma aí. Se ele não sincronizar, a gente não consegue fazer esse teste aí. Tá? Pedi para ele sincronizar só o Quintas de TI aqui, só para ver se está meio devagar aqui, ele demorou para fazer esse sincronismo. Quando a gente faz ao vivo, sempre acontece, né? Isso aqui é tão rápido, é tão simples de fazer. Não há por que ele ficar demorando desse jeito. De qualquer maneira, enquanto ele está fazendo isso, então, eu vou tentar mudar o foco aqui. Eu tenho que abrir um outro console. Só porque eu fui abrir o outro console e conseguiu realmente terminar. Do SCOM, bom, então ele já fez aqui a atualização. Deixa eu vir aqui no Library e ver se aparece o Runbook. Então, refresh.
Ele sincronizou, mas eu não estou achando aqui o runbook do Quintas. Opa! Não, ele terminou aqui com um erro, ele deu um erro. Deixa eu voltar então aqui na pasta raiz. Tem que funcionar agora, hein? Opa, cliquei errado. Esse é o SCOM. Finalizou com sucesso sim aqui, ó. Só o horário que demorou um pouquinho. Deixa eu pedir para ele sincronizar de novo. Running. Ele está sincronizando um errado, ó. Synchronizing now. Eu clico em um, ele sincroniza outro. É fácil de resolver isso. Vou deletar o SCOM. Eu coloquei o nome de 10.quintas para ficar fácil, mas eu não vi ele lá. E vou apagar esse outro SCOM. Não sei se esse erro tem a ver com com o do Orchestrator, que eu pedi para ele fazer o sincronismo. Porque ele aqui ainda não alterou, tá vendo? Bom, a gente muda aqui de novo, coloca a raiz e vamos ver lá o que acontece. Só de fazer isso, a gente já força ele a fazer uma conexão. Vamos deixar ele aqui. Enquanto ele está indo lá, eu vou fazer o seguinte aqui, para a gente não perder tempo. Eu vou aqui na biblioteca, em templates, eu já vou criar um template. Eu vou criar um template chamado... Eu sempre começo os meus templates assim, MCSE, e aqui eu coloco sobre o que é o assunto. Quintas, eu vou colocar aqui SR, que ela é uma SR. E eu vou aqui então selecionar que esse template vai ser um template de Service Request, que é uma solicitação que a gente vai fazer online. Service Request, ok. Vou criar um novo Management Pack chamado Quintas. Isso é uma boa prática, tá? Sempre criar Service Pack, Management Pack para o conjunto de configurações que você está fazendo. Depois aqui eu vou dar um OK. E ele vai abrir a tela para a gente configurar esse nosso Service Request aqui. Por enquanto eu não vou poder colocar a atividade que é o que eu quero, então eu vou colocar aqui o execução de comando. Ok, e vou salvar. Por enquanto é só isso que eu vou fazer. Que agora eu quero ver se o runbook já apareceu lá, tá? Dá um refresh aqui. O horário ainda não foi. Deixa eu voltar nessa outra interface aqui. E administração. Deixa eu ver aqui. Library, Runbooks. Ele ainda não sincronizou. Quer ver? Deixa eu
Voltar aqui no conector. A máquina está online, ele ainda não me deu nenhuma mensagem. Pessoal, às vezes acontece. Tá vendo o pessoal aqui tentar ajudar, faz um filtro com o nome do orchestrator e pede o sync novamente. É coisa de guia interface. Pode ser, às vezes acontece mesmo É que na realidade isso aqui funciona bem, funciona rápido, não era para acontecer. Aqui está a pasta, vai para o console, o nosso console certinho. Se eu conseguir visualizar o console daqui. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum serviço parado aqui. Já vi que eu tenho. Só vou cancelar aqui e fechar. E abrir novamente. Deixa eu ver. Tem 4 serviços aqui parados. Dois serviços. Não, mas não tem nada a ver. Não contava com uma falha de uma simples atualização aqui. Deixa eu alternar só no Orchestrator ver se está tudo ok. Nadilson deu uma ideia aqui, Donda, ver se o usuário do Connector tem permissão na pasta do Runbook. Sim, Nadilson, eu uso diariamente isso aqui, com grande frequência que eu utilizo, então não era para ele ter esse comportamento, né? Dá para perceber que tem bastante coisa já feita aqui, então assim, ele não é... Aqui está funcionando também o serviço. Porque às vezes eu desligo e ligo, eu posso até perder a conexão com serviços. Eu até copiei aqui do Runbook. Como eu estou aqui a 10 quintas, deixa eu ver lá novamente que ele vai ficar aqui em cima, certo? Não vai ficar aqui embaixo. E não, ele realmente não está fazendo aqui esse sincronismo. Ai, ai, ai. Ter que fazer troubleshooting agora não vai ser nada legal. Eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui o meu endereço e vou fazer uma nova conexão. Aqui a conexão, vamos ver se está com sucesso. Todas as conexões estão com sucesso. Não tem por que ele não conseguir fazer esse sincronismo. Ainda mais se eu posso escolher a pasta. Cadê a pasta? Opa, quintas.
Valeu pelas dicas aí, várias dicas sobre o nome, sobre o acesso. Aqui eu não contava realmente com isso acontecendo, mas ele não está nem entrando tempo aqui para fazer, né? Eu tenho uma ideia. Eu volto aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui ao PPT. Eu vou dar fazer um restart nessa máquina aqui. Pessoal, aqui então, voltando, eu vou fazer essa demonstração, mas o que a gente tem depois, enquanto a máquina ali vai reiniciar, porque ela ainda não conseguiu sincronizar, eu vou deixar ela reiniciando, vai que funciona. Às vezes acontece essas coisas. O Windows Azure Pack, não sei quantos de vocês agora já estão sabendo sobre esse recurso que a Microsoft está agora colocando todas as suas forças, que tem o foco principal de trazer para a gente agora a mesma ideia do Windows Azure, só que para dentro da nossa rede, para dentro do nosso ambiente. Com isso, a gente consegue fazer a integração do Virtual Machine Manager, Website Services. Então, a gente fornece para o usuário toda a estrutura como se fosse o Windows Azure. E ele ainda vem com a capacidade de fazer automação de serviço, que é o Windows Azure, o Service Manager Automation. O Service Manager Automation, ele nada mais é do que uma integração com o System Center Orchestrator, onde ele pode rodar, fazer execução de runbooks, mas não são esses runbooks que a gente está acostumado, que a gente conhece. São os scripts do PowerShell que utilizam o workflow, tá? E através desses scripts é possível então a gente fazer a automatização, fazer tudo isso que a gente já está acostumado. Aí, às vezes, vem agora a pergunta, pô, mas se criar o Service Manager Automation é para a gente deixar de usar o Service Manager Orchestrator? Não, muito pelo contrário. A ideia é que, de repente, você consiga até fazer com que ambos funcionem em conjunto. Tá? Nesse caso, deixa eu desligar aqui, a máquina ainda não estava desligando. O Service Manager Automation, ele é baseado em workflows do PowerShell. A dica é que no Orchestrator, como a gente vai fazer, por exemplo, agora a execução de um comando, a gente poderia fazer a execução de um script do PowerShell, e esse script do PowerShell seguir os mesmos padrões que a gente vai utilizar no Service Manager Automation, que é utilizando o workflow. Tá? O workflow do Windows PowerShell. Então, essa é uma ideia futura, né, do Service Manager Automation. Em breve eu vou ter um material já aí disponível sobre como que ele funciona. Já tá em 80% pronto esse material. E ele se integra com o Windows Azure Pack, com o Virtual Machine Manager, e você pode fazer todo o tipo de automação que vocês já estão acostumados, tanto on-premise, tanto no ambiente local, né, da sua empresa, como na nuvem. Você pode até fazer aí uma configuração de ambiente híbrido, tá? Utilizando os dois mundos. Então, eu vou voltar aqui no Service Manager, a máquina já está reiniciando, eu espero que agora ela funcione. Se vocês quiserem aproveitar esse momento e fazer pergunta, não fazer perguntas se vai funcionar a máquina, tem que funcionar. Essa sincronização é uma coisa tão simples, deveria funcionar. Bem fácil.
Alterando a máquina. Ela ainda está ligando. Pessoal, vocês ainda estão aí? Tudo bem se a gente ficar mais alguns minutos para a gente poder finalizar isso? Vocês topam? Opa! Então, beleza. Então, vamos que vamos. Foi unânime. Falta pouca coisa para a gente fazer. Se a gente for analisar aqui, ó, no nosso integrar o Service Manager, ele já está integrado, né? Só preciso sincronizar. Criar o Runbook Active Template é muito simples. Criar o Service Request Template, a gente já fez. Só preciso criar agora esse Runbook Activity e colocar junto. Tá? Depois o Request Offering é a parte que é mais chatinha, que a gente faz os mapeamentos, mas ela também não tem quase nada, é bem simplificado. Tá? Depois é só testar. A questão principal aqui só é a gente ter certeza que a gente consegue sincronizar com o Orchestrator para puxar esse runbook para dentro do Service Manager. Essa é a parte importante. Tá? Esse ambiente que eu estou usando é o ambiente do Windows Azure. Essas máquinas elas estão no Windows Azure. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, se a inicialização dos serviços é rápida. Desse serviço, é bem rapidinho, é bem simples. Sua máquina ainda não subiu, ela está starting. É que quando a gente estava fazendo ao vivo uma apresentação, o mais simples se torna mais complicado. O simples ato de reiniciar uma máquina, de fazer um ping pode... E eu não tenho uma outra máquina, só tenho essa mesma máquina aqui, tá? Não tem... E eu não salvei tudo que eu fiz nela, preciso que ela esteja funcionando. Agora acho que vai. Vou dar um share aqui para vocês visualizarem aqui como que está o ambiente. Ó. Eu tenho aqui o meu Windows Server 2012, que é o AD e SQL.
o Orchestrator que está rodando, aqui o portal que está rodando e o Service Manager que eu reiniciei. Agora eu preciso conectar nele. Está aqui o Running. Acho que eu já consigo já fazer a conexão nele. E aí eu mudo agora o conteúdo. Para o Service Manager que está rodando. A máquina acabou de ligar, demorou até um pouquinho para reiniciar. Só porque eu falei para o Rodrigo que os serviços são rápidos. Eu deixei essas máquinas, elas não são pesadas, até para vocês poderem fazer esse ambiente de teste. Deixe uma máquina mais potente com SQL e com AD, e uma máquina com uma potência razoável para você ter o Service Manager, ou uma máquina para você ter o Orchestrator. Mas você pode colocar o SQL junto com AD, DNS, como ambiente de teste, né? Apenas para fazer teste. Aqui ainda está carregando, mas parece que subiu tudo certinho. Cinco serviços não subiram. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui para esperar o... Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é visualizar se sincronizou, né? Ou se já, pelo menos, a gente consegue fazer a sincronização. Pelo horário aqui. Ele ainda está com aquele horário antigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com o outro que eu tiver aqui, já que ele não está sincronizando, e que seja similar, porque eu acho que eu já tenho. Opa, foi, ó. Vendo? Dessa vez foi. Vou até cancelar isso aqui. Vamos aqui para o Library. Vamos ver aqui Runbooks. Opa, 10, olha, tá aqui, beleza, vamos dar sequência? Então vamos lá, vamos em administração, não, library onde a gente estava mesmo, templates, vou criar mais um template, dessa vez eu vou chamar de MCSE, quintas, Runbook, e a classe vai ser um Activity Runbook, o Runbook Automation Activity. Dou um OK, ele vai ficar dentro do Management Pack do Quintas mesmo. E aqui uma parte muito importante, ó. Ele está pronto para automação. Tá? E qual é o Runbook? O que ele está pronto? Vamos aqui em Runbook e vamos selecionar o 10 quintas command que a gente criou lá. Legal? Não vou fazer nenhum mapping aqui agora, porque ele ainda não vai trazer para a gente o mapping do Service Request. Então eu vou dar um close aqui, vou dar um OK. Criamos um Runbook Template Activity. Já temos também o do Quintas, o Service Request, que eu vou editar agora. Ó. Isso aqui é o Service Request do Quintas.
Então vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Nas atividades dessa Service Request, quando o cara pedir lá, o nosso usuário pedir uma Service Request, o que a gente vai fazer? A gente vai executar um runbook. Eu não salvei o runbook do Quintas. Ah, salvei aqui. Ok. Selecionamos o runbook do Quintas. Vem aqui só colocar um título aqui. Quintas Runbook. Está pronto para automação. O Runbook só confirmar é o Quintas Command. E o Service Request ID, a gente vai fazer um mapeamento dele para o Service Request. Tá vendo? E a gente pode então aqui sincronizar ele, esse Runbook, com esse Work Item ID. Ok, vamos dar aqui um ok. Eu vou então fechar esse Service Request. Opa, não. Dar aqui um ok, né? Não fechar lá no xzinho, senão a gente perde o que a gente fez. Legal. O que a gente precisa fazer agora? Vamos aqui no Service Catalog, Service Offering. Vamos criar então um Request Offering. Vamos aqui criar um Request Offering. Vamos dar um nome bem legal. Vai ser Quintas de TI Command. O template é um service de Service Request. MCSE Quintas Service Request. Tá? Uma descrição, uma imagem. Vamos clicar em Next. O que a gente precisa colocar aqui? A gente precisa colocar o computador, que eu quero executar o comando. Ele não é um texto, a gente vai mudar. E o comando que a gente quer executar. Aí o comando pode ser um texto. Mas o computador aqui, ele vai ser uma query. Query Results, a gente pode até... vamos colocar aqui Query Result. Vamos clicar em Next. E aqui em computador, cliquei 2 vezes para a gente procurar aqui o Windows Computer. Não tem critério nenhum, eu quero que ele mostre apenas o nome dos computadores. E aqui nas opções, não mostrar detalhes dos objetos e usar esse objeto aí no Quintas Runbook Automation, tá vendo? Vou dar aqui um OK. Beleza. Computador e o comando já está OK. Clico em Next. O texto selecionado que vai ser mapeado comando, a gente mapeia ele para o Quintas Runbook, que é o Runbook, para a gente não ter que ficar editando o Management Pack, tá? Aí eu clico em Next. Não tem artigo de conhecimento, mas a gente já vai deixar ele publicado. Vamos publicar ele. Não precisa mais selecionar nada, não. Vamos dar um Next e um Create. Quintas de TI Command. Agora a gente precisa publicar. Veja só, os passos, eu segui os passos de maneira bem rápida, tá? A gente não está colocando título, estamos deixando tudo bem simples. Mas é só para a gente mesmo testar a estrutura. Quintas de TI Command. Vamos adicionar ele a um Service Offering. No caso aqui, recursos de infraestrutura. Vou dar um OK. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Agora eu vou testar. Vou fingir que eu sou um usuário e vou fazer o uso desse recurso. Eu só estou usando o Chrome aqui porque eu fiz a configuração, tá? No IE que não dá para usar. Aqui é uma dica, tá? Icon Archive. A gente usa muitos ícones para fazer as configurações aqui. Eu vou mostrar para vocês dentro do Service Manager.
do portal, e lá esse ícone archive tem bastante ícones que você pode usar, tá? Alguns não podem, alguns tá lá que não é permitido para uso comercial. Tá vendo? É um ícone legal. Esse aqui é o meu portal. Eu tenho aqui Private Cloud Management Service e recursos de infraestrutura. Eu vou clicar nele. E aqui tem que estar o Quintas ITI Command. Olha lá que legal. Vamos ver se funcionou da maneira como a gente previu. Vamos aqui para o form. Legal. Qual é o computador? Eu tenho um monte de computador aqui que eles estão desligados. Então eu vou selecionar o computador do Orchestrator, que eu sei que está ligado. E o comando que eu quero executar. Então vamos lá, ip config, que eu sei que é um comando que funciona. Então eu vou clicar em Next. É isso que eu quero, no computador do Orchestrator, rodar o ipconfig. Vou me enviar essa solicitação. Beleza, a solicitação foi enviada. Eu posso visualizar aqui o meu request. Isso aqui demora um pouquinho, tá? Não vai ser tão rápido para ele trazer as informações do Quintas aqui. Ainda para ele é novo, tá? Depende do workflow interno lá para a gente poder monitorar. Mas enquanto ele está fazendo a execução, eu vou lá no Orchestrator. Porque esse aqui é o runbook que tem que começar a executar. Aqui no log, para ter ideia, olha, ele nem startou ainda. Ele tem que iniciar a partir daqui. Ó. Tá? A gente também pode monitorar através do console. Ele abre aqui a parte web. Olha aqui embaixo, ele já iniciou. Viu que ele demora um pouquinho? Veja só, ele está agora pegando objetos, ele está na execução desse getObject, que era pegar o computador. Ó. Agora já até sumiu o log. Opa, não funcionou, ele deu um warning. No getObject ele deu uma falha. Ó. A propriedade Object Guide não foi válida. Deixa eu ver aqui o que a gente fez de errado aqui. System Center Object Guide. É um Related Object Guide, tá certo. Tá certinho. Inclusive, eu vou ver se eu acho aqui um que eu usei no MVA, que ele tem que fazer a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Windows Computer, Object Guide é igual o Related Object Guide from Get Relationship. É o mesmo comando aqui, não era para ele ter dado nenhum erro aqui. System Center Object Guide é igual Related Object Guide. E foi aqui que ele parou. Deixa eu ver se aqui está certo. Service Request, System Center Object Guide, Windows Computer, certo? Propriedade System Center Object Guide não foi válido para o critério. Está tão igual. E eu faço isso tanto, desse tipo, que eu acho estranho que ele não tenha funcionado aqui dessa maneira aqui. Eu vou marcar um check-in de novo. Para a gente fazer essa execução. Senão eu vou até alterar. Mas revendo tudo que a gente fez aqui está perfeito.
Get relationship certinho. Service request. Tá perfeito também. Vamos até comparar com esse, para a gente ver se está certinho. Service Request, 600 Object Guide, igualzinho. Quando é para dar erro, é para dar erro mesmo. Eu vou dar aqui um check-in de novo nesse do Quintas. Eu já até dei um check-in. Para a gente fazer a execução novamente e ver se isso acontece. Vamos voltar ao Service Manager, só para a gente ver. Aqui ele deu erro, ele não funcionou. A gente volta aqui de novo para fazer essa solicitação. Vamos pegar então, vamos até pegar um outro computador aqui, ó, do próprio Service Manager. E vamos rodar o ipconfig de novo, ipconfig. O que pode ter acontecido, que às vezes isso pode realmente acontecer, é que quando a gente fez aqui na parte de administração de biblioteca, nos templates, que a gente marcou dentro do template do Service Request, que a gente abriu lá o runbook. E aqui na atividade a gente fez uma marcação aqui, ó, em runbook, só do Service Request ID, mas como não tem o nome, aqui está certo, ali está certinho para o Work Item. Ele startou o runbook, ele só não funcionou lá. Então vamos fazer o next, vamos dar um ipconfig, submit. Vamos ver aqui esse request aqui, o que está acontecendo. Enquanto isso eu volto lá rapidamente, só para ver se ele vai gerar algum erro novamente. Se ele gerar algum erro, a gente para não perder tempo, a gente volta aqui e faz a análise desse aqui, porque a execução é perfeita. Ó. É igualzinho, não tem diferença de um para o outro. Ele ainda não startou. Agora ele iniciou e parece que ele não funcionou de novo o que ele fez de errado aqui. Ele está idêntico. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu não vou conseguir fazer esse troubleshoot, então eu vou alterar esse runbook. Esse runbook, ele está... Se alguém vê aí a diferença, de um para o outro, esse é o do MVA. Esse é o nosso do Quintas de TI. Não tem diferença, tirando o nome do... De repente está passando despercebido por mim, mas o System Object Grid é igual ao Related Object Grid da relação. Aqui,
System Center Object Grid é igual ao Related Object Grid da relação do Get Relationship. Eu não estou vendo nada de diferente de um para o outro. É aqui que ele parou, foi no Get Object. Vamos ver, está vendo o Get Object. Ele falhou, indicando que a propriedade System Center Object Grid não é válida para o critério fornecido. E não tem nenhum critério específico para a gente fornecer aqui, é só uma relação. Windows Computer. Então, eu acho que não é o comando, Rodrigo, porque ele está parando aqui na hora de pegar o nome do computador. Tanto é que, ó, se eu pegar esse aqui, fica feio, quer ver? Mas a gente consegue dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Consegue, mas não foi. Teste. Tá vendo? Ele até bagunçou um pouco aqui, ó, mas ele fez o mesmo comando, ó, tá? Esse aqui, ele faz a mesma coisa. É idêntico, ó. Até que eu vou apagar esse aqui, a gente usa esse aqui para a gente... Só que ele não faz nada de diferente. Ele também vai pegar uma relação, porque essa primeira parte aqui, ó, que eu passei para vocês, é o comando padrão. Isso aqui é básico, não tem muita alteração. Ele é infraestrutura, ele é infra para você fazer relações dentro do Service Manager. Me surpreendi aqui que não funcionou, fiquei até chateado. Eu vou alternar aqui para o Service Manager, só para a gente sincronizar de novo, porque ele deveria ter funcionado agora. Agora fiquei triste. Não adianta executar, porque a gente fez uma alteração lá, então ele vai ficar aqui com falha, esse runbook. Aí vai ficar aqui o missing, a gente vai achar ele aqui, apesar de ele estar ativo aqui ainda. Eu vou fazer um refresh aqui, ele vai ficar missing. Administração. Connector. Synchronize now. Pessoal, essa é a última tentativa, tá? A gente faz aí para funcionar. Ele funciona. Aqui é. Eu não identifiquei exatamente o... Três e dois. Eu vou fazer a ideia aqui, que nem o Rodrigo está falando, roda o MVA e já era. Agora eu fiz isso, eu copiei de lá o que estava no MVA, copiei para cá, então ele tem que funcionar. Já que é o mesmo, não tem por que ele não funcionar. Apesar que depois dessa, sei lá, eu fico até cismado aqui. Tá vendo que está inválido? A gente apaga aqui. Isso aqui é um padrão dele, tá? Ele sempre tem essa... Se você mexeu na primeira parte aqui no Initialize Data do runbook, você tem que fazer todo esse processo que eu estou fazendo de novo, tá? Ele nunca volta
Agora o Quintas ficou ativo de novo, a gente pode testar de novo lá. Se não funcionar agora, esse aqui é o mesmo, tá? Ele tem que funcionar, ele já funcionou como está lá no log. Vamos lá de novo numa request. Vou voltar aqui para a página inicial. E agora a gente vê se funciona. Os dois últimos falharam, tá vendo? Esse portal eu já modifiquei ele um pouquinho. O MVA agora também não ia funcionar porque eu já não sincronizei mais, ele não está mais lá. Vou selecionar o servidor e o comando ipconfig. Vou clicar aqui Next e vamos torcer para que ele vá. Vou voltar para o Home. Mesmo que eu tente executar aqui o MVA, deixa eu dar uma olhada aqui no MVA. Tá tudo missing, tá vendo? Porque eu estou sincronizando apenas a pasta do Quintas de TI, eu não estou sincronizando o diretório inteiro, então os outros eles deixam de funcionar. Mas vamos torcer para que agora funcione. Tá no check-in. Esse aqui é uma cópia do MVA, é o que estava funcionando. Que é, para falar a verdade, é a mesma coisa que a gente estava executando agora. A não ser que tenha alguma falha na... Opa, quer se pronunciar com a gente, Diego? Pode falar. Aqui demorou, né? Deixa eu ver o que está acontecendo na outra janela. Vou mostrar para vocês aqui como que fica. Quer ver? Ó, todos os service requests que estão abertos aqui. Deixa eu colocar por filtro. É que aqui, tá vendo? Ele deixou até meio que bagunçado. Os últimos dois que falharam. Ó, a execução de comando. Esse aqui, se não me engano, 538, é uma change, uma service request. Esse aqui acho que é o resultado de um que eu executei antes desse. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá vendo? O resultado da execução, o resultado do comando ipconfig na máquina tal e vem aqui o endereçamento IP. Esse é o resultado que a gente espera nesse atual, né, que a gente acabou de executar. Ele demorou um pouquinho aqui, esse aqui. Está demorando lá no... Ele nem startou esse. Tá vendo? A gente fez aqui algum teste, eu fui tentando fazer de tudo quanto é jeito aqui para que ele fizesse a execução. Ele acabou nem iniciando esse, ele está aqui no check-in, mas ele não foi... O trigger não funcionou.
Pessoal, não funcionou da maneira que eu queria. Acabei aqui me deparando com alguns pequenos problemas, tipo, isso é chato pra caramba, porque é tão simples de fazer isso aqui funcionar. E eu estou vendo aqui que acho que vale a pena mesmo depois. Tá vendo? Até esse último aqui, ele já falhou também. Mas é porque ele não conseguiu rodar essa última trigger. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou me comprometo aqui, tá? Já que não funcionou certinho, me comprometo a documentar passo a passo como fazer essa execução, tá? E de repente até, sei lá, fazer novamente aí depois um outro vídeo com mais calma, porque isso aqui a gente vai salvar, mas não ficou tão bom aí, porque com todos esses problemas aí, o Runbook não executando. O Runbook agora está ativo aqui, mas ele não foi startado aqui, ele não funcionou da maneira que eu gostaria. Teria que refazer para a gente ganhar um tempo, e a gente não vai ter esse tempo. Então, valeu aí, Rodrigo, colocando a coisa de Burf. É uma zica mesmo que acontece quando a gente quer fazer a coisa legal funcionando e não vai de jeito nenhum. Mas, pessoal, eu sei que vocês seguraram, então fica aí o meu comprometimento lá no site. Eu tenho aí o nome de todo mundo aí, o Tiago, o Rodrigo, o Nadilson, Cainão, Diego. Tem um tal de abacaxi, que foi o que aconteceu com a gente aí, tá? E eu vou fazer isso aqui em forma de artigo bem legal, que aí fica fácil aí da gente poder seguir e testar novamente tudo isso aí. Legal? Pessoal, obrigado mesmo. Se vocês tiverem alguma questão para colocar, alguma pergunta, se vocês ficaram bravos também, pode colocar aí, falar comigo. Eu vou voltar a sincronizar tudo aqui e refazer isso aqui para depois fazer em forma de documento aí para a gente, tá? Forma de artigo com vídeo. Pode falar, o mic está liberado.